O bom é o incentivo do Rafa para se relacionar, né? Você vai ser traído, vão te esganar, vão te furar de faca, vai sofrer tiroteio, mas se relacione, que não tem nada melhor. Acredite, vai dar tudo errado. Mas é isso, fazer o quê? Eu só sou realista. Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um episódio do Papel de Pão, teologia simples para essa vida nossa complicada. E hoje nós vamos falar sobre o tema Tamo Junto. Será que a gente está junto mesmo? Será que a gente experimenta essa caminhada junta dentro da igreja? Ou será que muitas vezes a gente se sente sozinho, mesmo na comunidade, ou seja, mesmo dentro do corpo da igreja? Então, para esse tema hoje, nós temos aqui o pastor Jones Fernando, o pastor Rafael Kobat e eu falando aqui. Nós não temos a presença aqui do pastor Wendel, por causa de agenda, e também do pastor Gustavo, porque o Gustavo está celebrando o nascimento do seu segundo filho, o Augusto. Então, deixa aqui o nosso parabéns para o Augusto, parabéns para o Gustavo, para a Carsila, que está lá certamente sem dormir essas noites e ficará assim pelo menos mais uns 6 meses. Então vamos lá. E aí, Rafa, esse negócio aí, tamo junto mesmo? Ou a igreja é um espaço onde as pessoas se sentem sozinhos? Como resolver esse negócio? Eu acho que é legal a gente pensar o tamo junto na sociedade de uma forma geral, né? É uma palavra muito usada, hashtag tamo junto. Aí você fala com um amigo seu, ele fala tamo junto para encerrar uma conversa. E é basicamente isso que se tornou um cumprimento, uma saudação até de despedida, onde não há conteúdo e não há ali nenhuma intenção realmente de dizer que você pode contar com a pessoa. Isso é muito raro, né? E quando uma emergência vem, um problema vem, esse tamo junto não funciona, né? Você percebe que realmente você está sozinho em várias circunstâncias. A igreja ela existe basicamente para resolver esse problema de estar junto, né? A igreja ela é a concretização ou é a manifestação da comunhão em Cristo Jesus, uma comunhão que é mais íntima do que qualquer outra, né? Então deveria funcionar o tamo junto na igreja, né? Ou a igreja deveria ser a manifestação do tamo junto, o que no mundo hoje é uma questão bem hipócrita mesmo, uma questão que demonstra que a nossa sociedade fala muito e faz pouco. Eu acho que a gente precisa primeiro observar nessa questão, né, do termo em si, né, que é um termo usado, reusado, usado, e realmente não tem ninguém junto, tá todo mundo sozinho. A gente viu agora na hora da pandemia, né? Esse problema que a gente se isolou, como a gente está separado, como a gente não consegue ter conectividade, ou conexão, melhor dizendo, um com o outro. E aí, Jones, o que você acha? É isso mesmo? Não adianta, nós estamos separados, seja dentro da igreja, seja fora, seja em qualquer lugar. Como é que é esse negócio? Primeiramente, eu acho que foi um goiano que inventou essa hashtag, né? Tamo junto. É igual bom demais, absurdo. Então, olha, eu acredito que é uma coisa que nós precisamos falar com bastante clareza, porque por mais que a igreja, a gente fale que temos que viver em comunhão, temos que ajudar uns aos outros, parece que isso está fugindo da realidade, né? Eu inclusive vi recentemente um pastor que escreveu uma crítica ao hashtag Tamo Junto. Ele falou que precisou de ajuda e não encontrou ajuda. E ele lembrou de um versículo que é muito bonito, o versículo que está lá no Salmo 27:10, que ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Agora, nós entendemos, sim, que o Senhor nunca nos abandonará. O Senhor sempre está conosco. Mas o Senhor, ele utiliza a igreja dele para esses relacionamentos, para essa ajuda, para essa comunhão, para esse serviço de bondade na vida de outras pessoas, né? Ajuda, eu estou me referindo aqui a ajuda ao próximo, ao cuidado com o próximo mesmo. E como nós estamos distantes disso? Realmente o cristianismo tem se tornado um cristianismo individualista. Eu acho que na nossa época nós precisamos voltar aos valores da cristandade, de apoiar mesmo, não apenas de
palavras, mas com atos verdadeiros, genuínos, atos de bondade e de misericórdia. Agora, como fazer isso? Eu acho que o Rafa vai responder depois. É excelente, rapaz. Eu fico pensando aqui que realmente a gente vive num tempo individualista. Acho que essa é a palavra mesmo, né? O egoísmo tomou conta do nosso coração, tomou conta da nossa sociedade. Cada um, a gente. Olha para vocês verem, independente do viés político, ideológico, seja lá o que for, o que a gente está observando? Que não existe colaboração entre os nossos governantes, nem entre as diversas esferas de poder. Por quê? Porque cada um quer defender a sua maneira de ver. Ninguém está aberto a trabalhar junto, né? E eu acho que isso também passa pela igreja, sem sombra de dúvidas, porque a igreja é formada por pessoas. Agora é claro, a gente já levantou o problema aqui, está todo mundo ouvindo até aqui, perguntando, concordo com vocês, aliás, pensando, concordo com vocês, é isso mesmo, eu me sinto sozinho dentro da igreja, e qual que é a resposta? Qual que é a resposta, Rafa? Bom, eu acho que Deus deixou bem claro essa resposta, a gente que é meio tapado e não consegue ver as respostas que Deus coloca. Mas ele deixou bem claro ao falar, né, do cuidado realmente com o próximo, aquele que está ao seu lado. A interpretação do próximo que o próprio Cristo determina, ou ele define, melhor dizendo, é exatamente aquele que está no seu caminho. Próximo é próximo mesmo, fisicamente próximo, não é de forma sanguínea, parente, não está falando ali de pai, de mãe, de filho, ele está falando daquele que está na sua frente, aquele que está mais perto de você, literalmente seu vizinho. Né? Então, esse amor ao próximo, esse cuidado ao próximo, ele precisa estar evidente e claro na sua vida. E quando a gente fala em relação à igreja, nós estamos falando desse relacionamento individual, dessa preocupação que você tem que ter em relação aos outros e os outros com você, e um conectando com o outro nesse sentido. Por isso a necessidade das igrejas reconsiderarem a questão do culto informal, vamos chamar assim, ou do serviço informal, do entendimento de que a igreja ela funciona fora dos padrões de solenidade. A igreja ela funciona durante a semana, vamos traduzir aí com o linguajar que o pessoal usa, a igreja funciona durante a semana. Ela não funciona só o final de semana, ela funciona durante todos os dias da semana. Tanto na questão da ação social, quanto na questão da educação, quanto na questão da comunhão. São todos elementos que a igreja desenvolve durante a semana, no cuidado um com o outro, seja na questão do auxílio, se a pessoa está precisando de alguma coisa, seja na questão do amor e da carência de pessoas por perto, de relacionamento, de amizade, seja na questão de educação. Quando você cuida dos seus filhos, quando você cuida das pessoas que estão à sua volta, no sentido de treiná-las, prepará-las para o mundo. Então, todas essas vertentes, elas precisam acontecer informalmente durante a semana. Elas precisam acontecer fora da solenidade do fim de semana. A solenidade do fim de semana, o culto do fim de semana, ele é importantíssimo, porque ele equilibra e ele demonstra esse caráter de reino de Deus. Mas, infelizmente, eu não vou falar muito disso, porque isso já é muito praticado. Isso já é muito feito. A gente já se reúne na igreja no domingo. O problema é que a gente quer que toda a parte informal aconteça no domingo, e não vai acontecer. Rafa, deixa eu ver se eu estou entendendo essa linha de raciocínio. Resumindo, nós somos domingueiros. Exato. E isso colabora para uma solidão dentro do culto, dentro da igreja, vamos dizer assim. Dentro da igreja. Tanto durante a semana... Nós não somos igreja, nós somos pessoas que se reúnem num culto de domingo à noite. Ou seja, acabou que na cultura evangélica brasileira, o culto de domingo à noite é o que define se a pessoa é cristã ou não. Esses dias eu estava conversando sobre isso com alguém e achei interessante. Como é que a gente define alguém como cristão praticante e não praticante? Com alguém evangélico praticante e não praticante? A resposta normalmente é: essa pessoa vai todo domingo na igreja, então ela é praticante. Ela não vai, ela não é praticante. E aí, Johnny, você acha que é isso mesmo? Esse é um dos problemas? Sim, esse é um dos problemas, né? A gente conseguir romper estar só no domingo na igreja, né? Levar a vida, a comunidade da igreja para o dia a dia. Mas esse é um grande desafio, viu? Eu estava pensando assim, o Rafa falando, e eu pensando aqui comigo, rapaz, o Rafa sofre essa dificuldade estando numa cidade interior,
Eu sei que o Vinícius também é de interior. Imagina Goiânia, que é uma capital. Tudo bem, Goiânia não é a capital mais agitada do Brasil. Imagina quem é pastor em São Paulo, que é uma capital cosmopolita e gigantesca. Então, de fato, é um grande desafio, porque as pessoas estão cada vez mais ocupadas e durante a semana as suas coisas, as suas questões pessoais tomam conta, né? É faculdade, é trabalho, a conquista dos sonhos, aí o dinheiro, a busca da felicidade, entretenimento, família, criação de filhos. E como, né, de fato, poder ajudar aquele que está precisando, né? Nós estamos falando aqui de pessoas que estão precisando de, talvez, ajuda financeira, cestas básicas, mas também precisando apenas e unicamente de um amigo, alguém que está com depressão, que precisa desabafar, né? E muitas vezes nós sabemos que nós temos os casados, né, têm o privilégio de ter os cônjuges para falar, para se abrir, mas às vezes o marido precisa de um amigo homem para falar coisas que o seu cônjuge não vai falar. Às vezes a mulher precisa de uma amiga mulher para se abrir, para falar coisas que não tem liberdade, não é que não tem liberdade, mas não é uma coisa comum de se conversar com o marido. Então, como desenvolver isso? O marido vai ter capacidade de entender, né, aquela dor, de entender aquele pensamento, coisa nesse sentido, né? Exatamente. Eu acho interessante, Jonas, o que você está falando, porque é o seguinte, a questão aqui é que a pessoa não precisa necessariamente estar inserida em um problema. Sim. Ela pode se sentir sozinha sem estar com problema, ou seja, o financeiro está ok, o trabalho está ok, vida conjugal está ok, e ainda assim a pessoa se sente só por causa disso que você está falando, porque nós somos criados para viver em comunidade, né? Esse foi a grande percepção de Deus ao criar Adão e depois criar Eva. Ele percebeu que Adão não vivia esse aspecto comunitário, né? Então Eva veio para ser esse companheiro, essa companheira, esse complemento. Então não existe o ser humano, ele há uma necessidade de comunidade, há uma necessidade de estar em comunidade, de ser plural. Mas agora é o seguinte, gente, a gente está só levantando o problema aqui, eu quero ouvir a resposta. Qual que é a resposta? Como que a igreja responde a isso aí? Porque esses são os desafios. Vivemos em cidades, por exemplo, igual você falou aí, Dani, se você está numa grande cidade, a 10ª maior cidade do nosso país, Goiânia é a 10ª maior cidade do nosso país. Eu estou numa cidade de 25 mil habitantes. É um bairro de Goiânia. Mas ainda assim eu enfrento o mesmo desafio. Apesar das pessoas se encontrarem no supermercado, apesar das pessoas terem um grau de parentesco muito alto, o desafio é igual. Pessoas ainda se sentem sozinhas mesmo dentro desse aspecto da comunidade da igreja. Qual é a resposta? Aí a gente precisa usar um termo aqui que muitas pessoas não conhecem, que é o termo discipulado. Eu creio que essa é a resposta para todo esse problema que nós estamos levantando. Quando Deus decidiu mostrar ao mundo o seu amor, falar ao mundo o seu amor, ele enviou Jesus. E Jesus se encarnou, caminhou conosco, se relacionou com 12 homens, escolheu 12 homens, dos quais 3 ele tinha maior comunhão. Então Jesus é o grande exemplo de relacionamento, de vivência. Há muitas pessoas que têm dificuldade com o termo relacionamento, como se a Bíblia estivesse falando do relacionamento de Deus com homens e tudo, mas é isso mesmo, porque é Deus conosco, Deus que ama um povo e faz um pacto, se casa com esse povo e se relaciona com esse povo. Então Jesus, ele se relacionou com esses 12 homens e com 3 mais profundamente. Eu creio que nós precisamos entender esse discipulado de Jesus e começar a investir nisso. Tanto os líderes da igreja como a própria igreja, ansiar por isso, os irmãos, os membros, jovens, casados, solteiros, seja quem for, mas se relacionar em grupos pequenos e criar um vínculo grande nesse grupo, porque de fato a gente não vai conseguir entrar em contato com todo mundo. Existem igrejas de 5.000, 3.000 pessoas, 1.500 pessoas, como que vai ter relacionamento com todo mundo?
mas com um grupo de 3, de 5, é mais fácil. Então, esse é o primeiro passo. Claro que o discipulado não é meramente um grupo pequeno, ele tem mais coisas, mas aí eu vou deixar vocês conversarem. E aí, Rafa, é essa a resposta? Discipulado? É o primeiro passo, com certeza. Eu só quero voltar um pouquinho, Vinícius, só para você falou da questão que o cônjuge é companheiro. O nosso nível de individualismo está tão grande que nem no casamento, nem no relacionamento entre marido e mulher está tendo companheirismo, né? Não tem tamo junto entre marido e mulher. Você vê como é que o negócio está até no casamento ao isolamento emocional. Ele não é social, né? Ele é emocional. Isolamento emocional. E aí eu acredito que a gente observa quando a gente fala de relacionamento, a gente observa alguns efeitos que nós temos na questão emocional, como a gente acabou de falar, desse amigo que a gente precisa estar do lado, né? A gente vê uma questão também na questão da ação social, né? De você cuidar daquele que tem necessidade, e você, quando tem necessidade, você também ser cuidado. Então, emocional, social. E aí tem um terceiro que esse é abandonado, esse foi esquecido completamente, que é a questão proposicional ou educacional, que aí entra o discipulado. Quando Jesus reunia com esses 3 de forma específica, ele tinha por intenção treinar esses 3 para que eles pudessem relacionar. E é bem interessante, não era um treinamento teológico, não era um treinamento de seminário, era um treinamento para relacionamento. Eles estavam sendo preparados para cuidar de gente, como ele foi encarnado para cuidar de gente. E aí entra a questão do discipulado que o Jones falou. Nós precisamos reunir com pessoas durante a semana para treiná-las nesse sentido. E é quase um treinamento contra a cultura. Nós estamos falando aí de 40 mil habitantes aí, de 170 mil aqui em Itapetininga, e 2 milhões em Goiânia, e 25 milhões em São Paulo. Por que acontecem todas essas realidades? Porque não é uma questão contextual, é de essência. É um problema nosso, e Cristo veio para resolver esse problema. Então, nós precisamos resgatar isso, e aí até aqui na igreja eu coloco como prioridade para cada crente oração diária, leitura diária e discipulado. Isso é um trabalho da vida do crente, não é programação da igreja. Se você, como crente, diz, eu não faço parte do discipulado da igreja porque é uma programação que eu não tenho tempo. Meu filho, você não está sendo crente. Como o Vinícius falou, você não é um crente praticante, você não é um cristão praticante. Você precisa orar, precisa ler a Bíblia e precisa discipular. E aqui, Rafa, acho que vale a gente fazer o destaque de que quando a gente está usando a expressão discipulado aqui, a gente não está falando necessariamente só de um grupo pequeno de comunhão. Sim. A gente não está falando necessariamente de um grupo de estudo bíblico, mas a gente está falando, talvez, de um conjunto de tudo isso, né? O Jones aí compartilhou conosco aqui a definição do Dietrich Bonhoeffer. Ele tem um livro sobre discipulado excepcional. Eu vou ler isso aqui, tá bom, Jones? Posso ler? Somente aquele que abdica de tudo que possui no discipulado de Jesus pode dizer-se justificado apenas pela graça. Tal pessoa reconhece o próprio chamado ao discipulado como graça, e a graça como esse chamado. Mas aquele que, com essa graça, deseja ser dispensado do discipulado, engana a si próprio. Sim. Bonhoeffer falou exatamente o que você falou, Rafa. Ou você só que ele falou mais bonito, né? É bem mais bonito. Ou você faz parte do discipulado, ou você não experimenta o evangelho. E aí eu gostaria de definir o discipulado aqui da seguinte forma: é uma caminhada intencional no evangelho. Sim. Então é você caminhar com outras pessoas de forma intencional no evangelho. E aí eu queria compartilhar uma experiência muito interessante que a gente tem aqui na igreja, que aqui a gente tem nossos grupos de discipulado e a gente tem usado o método da Igreja Perímeter chamada Life on Life. E tem um grupo aqui que para mim é o grupo exemplo, porque é um grupo formado por 8 mulheres, e mulheres diversas, mas assim, histórias diferentes, momentos da vida diferentes, personalidades diferentes, pessoas que se olhariam para a igreja assim e falavam assim, gente, essas duas aí nunca vão se bicar, elas nunca vão nem estar perto uma da outra. E com o discipulado, que é essa caminhada intencional no evangelho, ou seja, elas se reúnem uma vez por semana, há um material, há um propósito de temas a ser estudado, etc. e tal, mas, sobretudo, como eu disse, não é um grupo de estudo, mas é uma aplicação desses temas na vida delas,
na vida uma da outra. Então, há uma troca de experiência de uma com outra, há uma troca de percepção de como o evangelho impacta a minha vida, etc. E o que esse grupo gerou? Uma amizade extraordinária, um pastoreio mútuo, e não gerou essa sensação de solidão. Inclusive, semana passada eu estava com a líder desse grupo, e a gente conversando sobre esse tema aqui, e ela me disse assim, pastor, talvez se eu não tivesse no grupo de discipulado, eu também seria uma dessas pessoas que me sentiria sozinha na igreja. Por quê? Porque eu não tenho muita abertura em me relacionar com o outro. O meu coração não é muito aberto a me dar em relacionamento com o outro. Mas por causa do discipulado, eu estou inserido no contexto onde eu tenho hoje 7 amigas, 7 pessoas que eu abro o coração, que eu cresço, que eu compartilho da vida. E eu estou compartilhando isso porque talvez a pessoa que esteja nos ouvindo aqui seja essa pessoa que não abre o coração, que tem essa dificuldade, que tem medo, que tem receios. Meu irmão, isso é curado a partir do evangelho dentro de um processo. Então, o discipulado, talvez, eu concordando com vocês, né, para mim também é a grande resposta para a gente vencer esse mal do individualismo dentro da igreja. Eu posso tentar diferenciar discipulado de pequeno grupo, Vinícius, porque você falou isso várias vezes e é importante a gente fazer essa diferenciação, tá? Eu acredito que o pequeno grupo, tanto com culto como culto público, né, são duas faces da mesma moeda. Nós estamos falando aí daquilo que é o serviço que apresentamos a Deus, e durante esse serviço que apresentamos a Deus, Deus nos serve. Né? É bem interessante isso. A gente vem apresentar um serviço a Deus com toda a nossa dedicação, e Deus acaba nos servindo com a sua palavra, com a sua presença, né, e com o seu cuidado. Dentro desse culto, ele acontece de forma solene, com um grupo maior, aqui eu chamo de um grupo médio, no final de semana, onde a gente mostra o poder do povo de Deus se reunindo, todo mundo em conjunto. Durante a semana, a gente faz essa mesma reunião, só que em grupos menores, mas ainda é o serviço, é o culto público, tá? Dentro desses 2 cultos públicos, 3 elementos são essenciais. Primeiro, oração, né, a sua submissão a Deus. Segundo, a pregação do evangelho, a leitura da palavra. E terceiro, a comunhão, que é basicamente a manifestação do discipulado. Então, o discipulado, ele acaba se apresentando nos cultos. Quais são os cultos? O culto formal, culto público do final de semana, e o culto informal, o pequeno grupo. Então, o pequeno grupo, ele não é o discipulado, ele é a manifestação do discipulado. O discipulado é o dia a dia de cada crente, é o dia a dia de cada pessoa que faz parte daquele pequeno grupo. É onde você vai poder, por exemplo, levar aquela pessoa que está discipulando e dizer, eu quero que você conheça a minha família. A minha família está ali no pequeno grupo. Você vai conhecer a minha família no pequeno grupo. É uma troca de coração, né, Rafa? Não é só um estudo formal, não é só um desejo de aprender um conteúdo, mas é realmente uma entrega de coração, né? Eu costumo chamar de festa. É a grande festa que a gente faz. A festa ali da família mais íntima e a festa da grande família no final de semana. É a festa com os filhos e pai, mãe e filhos no meio de semana, e a festa com primo, tia, sogra, tudo ali no final de semana. Essa família de Deus que é apresentada ao seu discípulo. Você, como mestre, leva o seu discípulo e apresenta. Olha aqui, ó, para onde eu estou te levando. Esse é o povo de Deus. Essa é a diferenciação do pequeno grupo e do discipulado, porque o discipulado é o seu trabalho intencional no mundo para resgatar pessoas que estão ali, os próximos que Deus colocou no seu caminho. Como o bom samaritano fez em relação àquele que estava assaltado lá na beira da estrada. É a sua demonstração de misericórdia, de amor, que você aprendeu quando você dobrou o joelho, orou e aprendeu da palavra. É o verdadeiro tamo junto. É o verdadeiro tamo junto. Exato. Eu acho que o exercício do Rafael é mostrar que é muito além do horário marcado. Sim. Né? Porque a gente vai ter um horário marcado, né? Aqui nós temos um grupo de discipulado com homens, usamos também o método do Life on Life, e é todas as sextas-feiras. Já faz 3 anos que todas as sextas-feiras, às 19 horas, nós nos reunimos em um grupo de homens. E esse grupo, de fato, se tornou um grupo muito íntimo. É impressionante isso. Entre aqueles que participam desse grupo, o grupo é o de sua maior intimidade na igreja, no contexto da igreja.
E desse grupo, Deus tem levantado liderança para a própria igreja. Agora, uma coisa que é importante, não é uma classe. Nós não temos uma classe, não é uma programação da igreja. Eu não chego no domingo à noite e falo, irmãos, quem quer participar do discipulado, põe a mão aqui que já vai fechar e não vai abrir. Entenderam? Não. É uma vivência, a escolha, as pessoas foram escolhidas, eu chamei individualmente e nós apresentei ao discipulado, elas toparam, e começamos a nos reunir e estamos vivendo aí, graças a Deus, quase finalizando o ciclo do discipulado de 3 anos, que é o Life on Life. Mas o grande ponto é que é relacionamento, mas é intencional. Então, sempre nós precisamos chegar em algum lugar. Aquele papo, não, eu estou discipulando fulano, mas ele nem sabe. Ou seja, não tem a ver só com... Não, eu ligo para ele toda semana, estou discipulando fulano. Toda semana eu ligo para ele e falo, ó, Jesus te ama, hein? Não tem nada a ver com isso, né, Deus? Não tem nada a ver com isso, é intencional. Agora, sim, valorize os relacionamentos, né? E mesmo... Se você não participa, você que está nos escutando, não está participando de um grupo discipulado, às vezes na sua igreja não dispõe da possibilidade de você participar nesse ano de um grupo de discipulado, porque eu sei que nós temos essas dificuldades também, mas existem outros modos de você não se sentir só. O Rafa falou dos grupos pequenos, né? O pastor anterior aqui da Nova Aliança era um pastor muito sábio em nomes, e ele deu nome em um grupo pequeno aqui chamado Elo de Comunhão, né? E nós temos os elos aqui na Nova Aliança. O discipulado nós não conseguimos suprir toda a igreja. Sabemos que o discipulado é onde a vivência, o relacionamento são aprofundados. Mas nos elos de comunhão que nós tínhamos, agora com a pandemia fechou, né? Tá tudo online, mas nos elos de comunhão, pelo menos nós conseguíamos ter comunhão e fortalecer a comunhão de um grupo. Nós tínhamos um elo que tinha mais pessoas acima de 50 anos e um elo de jovens, era maravilhoso. E sempre tivemos o elo lá do Jaó, que é o elo herdado desde a época dos tempos remotos da Nova Aliança, e que são elos que realmente aprofundavam as pessoas. Então, existem outras formas, grupos pequenos, grupos familiares, elos de comunhão, alguma igreja pode chamar célula. Eu sempre pensava que era cédula, e depois que eu fui atinar que é célula, né? Cédula é dinheiro. Então, a célula pode ser. Agora, uma coisa que é real, né? Você precisa de um amigo, você precisa de um grupo de amizade, de vínculos, e não é um amigo que vai te falar coisas do mundo. É um amigo cristão, que você possa falar coisas e vai te dar conselhos verdadeiramente cristãos, né? Precisa se abrir. Você, o homem é mais difícil abrir, né? Você, homem, precisa se abrir, precisa de um amigo, de amizades, né? Isso que você está falando, Jones, é interessante. Aqui na igreja a gente viveu a seguinte experiência. O pessoal aqui gosta muito de andar de bicicleta. Aqui a cidade tem muito morro. Eu acho que isso atrai as pessoas para andar de bicicleta, porque não tem lógica. Mas assim, há uma galera grande mesmo, e muitas pessoas chegaram na igreja por esse vínculo. Ou seja, começou a ter ali uma caminhada junta, e naquele bate-papo, na parada para fazer um lanche, para tomar uma água, há um compartilhar, e alguém compartilhava um pouco da sua vida, compartilhava do evangelho que havia em si, e etc, etc. E isso conduzia pessoas, isso gerou grandes amizades e coisa nesse sentido. Legal. Então, eu ia dizer o seguinte: se o discipulado é a principal resposta, eu acho que a gente concorda nisso, então, assim, qual seria a principal resposta para quebrar com o individualismo dentro da igreja? Seria um bom discipulado, ou seja, pessoas que tenham a intenção de caminhar com outras pessoas no evangelho. Mas você tem outras ferramentas, não é isso, João, que você está trazendo? Você tem um grupo pequeno, celular, você tem a célula, você tem... E o celular também. E o celular também. Você tem encontros, como andar de bicicleta, ou gente que joga futebol, ou coisa desse sentido. Agora, eu queria que vocês falassem aqui um pouco a respeito porque eu acho que tem muito isso também. Como o nosso coração também já está fechado. Ou seja, o individualismo, ele não é só institucional. Porque às vezes a gente
tente a colocar a culpa assim, não, a minha igreja, ela é fechada, a minha igreja, ela não, é isso mesmo, ela foi feita só para rebanho, ela não trata pessoas de forma individual, ela não cuida de indivíduos, e certamente há igrejas assim, mas me parece que também há muito pessoas que não estão dispostas a fazer parte de uma comunidade. Elas não estão dispostas a entregar seu coração no seio de uma comunidade, de um ambiente comunitário. Vocês conseguem perceber isso também? Existe isso também? Vini, eu gosto de lembrar uma passagem bíblica, para mim é marcante em relação a isso. Jesus está ali em Atos capítulo 1, reunindo seus discípulos e perguntando, é agora que o reino de Deus vai ser estabelecido? E Jesus diz, opa, peraí, não compete a vocês saberem as épocas. Calma lá. Antes, vão para Jerusalém, porque lá eu vou derramar o meu espírito sobre vocês. E sejam minhas testemunhas em todos os lugares. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, do jeito que eu me encarnei e me fiz presente no meio de vocês, agora é a vez de vocês se fazerem presente no meio das pessoas. Basicamente, essa é a ordem de Cristo. Excelente. E é bem interessante o que acontece depois. Jesus sobe aos céus. E ele vai subindo aos céus, e há aquele tanto de gente olhando para cima, parecendo um monte de bobo olhando para cima. Também, né? Oi? Pois é, todo mundo olhando para cima. Também. Todo mundo olhando para cima, igual bobo. Ele só vai lá e volta, daqui a pouco ele tá chegando. Isso. Aí sabe o que acontece? Olha só o que acontece. Aparece 2 anjos ao lado deles, e os anjos dizem, por que vocês estão olhando para cima? Vocês têm trabalho para fazer. Vai para Jerusalém. Vocês estão perdendo tempo olhando para cima. Essa é a impressão que eu tenho da cena. E é o que acontece hoje nas nossas igrejas. A mensagem da salvação acabou se tornando uma mensagem individual, ao ponto que eu chego numa igreja e entendo que sou salvo, agora eu fico olhando para cima esperando Jesus voltar, igual um idiota. Enquanto eu tenho uma mensagem, eu tenho uma ordem de Deus para me relacionar, para ir para Jerusalém, para ir para os confins da terra. Aí fica aquele tanto de gente dando aleluia, aleluia na igreja, enquanto tem gente morrendo do lado. Vamos olhar para aquilo que Jesus mandou olhar. E a parábola de Jesus, lá no fim do livro de Mateus, tem a ver com isso também, né, Rafa? Quando ele pega e diz que vai separar as ovelhas dos cabritos, ele consegue, a identificação é essa, vocês que cuidaram, vocês que deram a comida, vocês que deram abrigo, vocês que alimentaram, vocês que cuidaram do doente, esses são os meus. Agora, vocês quando rejeitaram tudo isso, e é interessante a pergunta, né? Porque eles dizem assim, mas Senhor, quando foi que a gente fez isso? Quando fizestes a um dos meus pequeninos, exatamente. Quando fizeste aqueles que precisavam. Ou seja, quando vocês encarnaram, é exatamente isso que você está falando, quando vocês encarnaram a missão, quando vocês procuraram ser como eu sou. Então é aí que vocês viveram o evangelho, né? É isso aí, Jones, como é que você acha? Eu creio, né? Eu quero retomar lá na sua pergunta. Eu acho que é isso aí mesmo, né? O Rafa é forte nas palavras, né? Todo mundo olhando para cima igual idiota. Mas eu concordo, sim, porque as pessoas... eu lembro de uma pregação sua, Rafa. Em 2015, você pregou na Nova Aliança, antes de você ir para Itapetininga, sobre o lavar dos pés. E você pregou que as pessoas querem e são loucas para lavar os pés de Jesus. Mas Jesus não mandou lavar o pé dele. Mandou lavar o pé uns dos outros, né? Então é para nós servirmos uns aos outros. Agora, a pergunta é, as pessoas dentro da igreja também são individualistas? Porque, assim, existe um problema do individualismo estrutural da igreja, né? Às vezes a gente foca apenas nas programações, foca na treliça e não na videira, que é a vida da igreja. Depois eu posso explicar essa ilustração. Mas existem também as pessoas que são tomadas pelo individualismo. Agora a pergunta é, por quê? Primeiro, eu pensei que você ia falar sobre essa passagem, viu, Rafa? Quando falou de Jerusalém, do amor de muitos se esfriar. Essa é uma verdade. As pessoas são individualistas porque o amor de muitos se esfriou, né? Porque as pessoas não estão amando como Cristo amou. Então, é necessário arrependimento. Muito do nosso individualismo é pecaminoso e é necessário arrependimento. Agora, existe a
aquela pessoa que se torna fria e individualista por causa de traumas que sofreu, por causa de pessoas que agiram de má fé, amigos que deram uma rasteira nele ou nela, e por aí vai, né? Isso é verdadeiro. Na verdade, dentro da igreja, isso é muito comum acontecer, de fato. Né? Às vezes a gente escuta essa crítica, na igreja tal, me passaram a perna, agora eu não consigo me abrir, fico na minha, prefiro e tal. Mexer com pessoas, isso é natural. E no Brasil, nós temos muito os aproveitadores. É até difícil, né? Porque nós vemos muitas pessoas pedindo ajuda, etc. e tal, e a gente fica com o pé atrás. Por quê? Porque a gente sabe que algumas pessoas estão pedindo sem precisão, outros são espertos mesmo, não estão pedindo de má fé mesmo, só para conseguir um extra, explorando a bondade do povo brasileiro. Então, nós sabemos que no Brasil existe muito disso. Mas o grande ponto mesmo havendo trauma, existe um ambiente, que é o ambiente do discipulado, que é um ambiente onde as pessoas podem se abrir. É isso que nós estamos falando. E você precisa entender que você não conseguirá viver sozinho. Então, os traumas têm que ser curados em Cristo. Entender que as pessoas são pecadoras mesmo, vão nos decepcionar, mas se voltar para Cristo e continuar se relacionando. Né? Por isso que a Bíblia nos orienta fortemente a perdoar uns aos outros, como Cristo nos perdoou. Então, é isso. Existe esse individualismo pecaminoso, arrependa-se, e se é trauma, precisa perdoar, precisa se voltar para Cristo, mas entender que os relacionamentos nos dão vida e nós precisamos, então, se relacionar. Eu posso fazer um adendo aí na questão do trauma? Manda ver. Manda ver. Se você tem trauma com a igreja, se você acha que todo mundo é malandro, enfim, você quer sair dessa neura e viver uma vida onde você pode se abrir, exatamente, conheça as pessoas, é assim que você vai acabar com a malandragem. O cara que pede ajuda sem precisão, como é que você descobre que ele não precisa? Conhecendo ele. Se você conhece, se você se aprofunda nos relacionamentos, malandro vai fugir de você. O problema é que a gente não quer se relacionar, a gente quer fazer pagar as nossas dívidas, aliviar a nossa culpa da gente ter as coisas e outros não ter. E a gente, na verdade, não está obedecendo a Deus, que é relacionar com essas pessoas, que tentar resgatar elas para Cristo, e não da fome. A gente pode até ajudá-las nesse sentido. O evangelho, né, Rafa? Deixa o evangelho ser esse instrumento de cura no seu coração. Exato. Né? Porque eu acho que isso é importante. Pessoas nos ferem, instituições nos ferem, líderes nos ferem, pessoas que são referências para nós nos ferem, mas a resposta para essa ferida é sempre o evangelho. Sempre. Então, eu acho que isso é muito importante que você está dizendo, ou seja, busque esse conhecimento, busque saber, busque se aprofundar, né? Você ia falar alguma coisa, Jones? Não, o que eu ia falar é só que nós temos um episódio, inclusive, depois vocês podem conferir, que nós falamos sobre perdão, exatamente sobre aqueles que nos decepcionam. Vou pôr no card aqui pra gente. Boa, excelente, vai estar aí nos comentários então, gente. Pessoal, então vamos lá, nossa última participação aí, uma última frase, um último pensamento sobre o que a gente falou hoje. Nós falamos sobre estar juntos, o famoso tamo junto. E nós vimos que o discipulado talvez seja a grande resposta disso aí. Conselho final. Diz aí, Jones. Tamo junto. Sou ruim desses conselhos finais, né? Mas volto a dizer, se relacione, tenha amizade, busque ter amigos cristãos. E procure saber, vai até o seu pastor, procure saber se há discipulado na sua igreja, como ele se desenvolve, se propõe a ser um discipulador, para que esse movimento cresça. Nós somos seguidores de Cristo, precisamos continuar esse ritmo até Jesus voltar, em nome de Jesus. Isso aí. Eu gostaria só de dizer que o tamo junto não é modinha, é ordem de Deus, cara. É ordem de Deus. Se você não está junto com aqueles que Deus mandou você estar junto, você está desobedecendo. E não tenha medo de se relacionar. Você vai sofrer com isso, você vai ser pancada, você vai se decepcionar, você vai ser traído. Mas lembre-se, quem te protege, quem cuida de você é Deus, não você mesmo. Lembre-se que você não tem condições de se proteger.
Então, se entregue aos relacionamentos. Faça isso de verdade e deixa Deus cuidar de você. É isso aí, gente. É isso aí. Acredite em Cristo, viva o Evangelho, porque esse negócio dá certo. A gente tem visto isso. Graças a Deus, a gente tem visto pessoas que passaram por grandes traumas, pessoas que eram incapazes de se relacionar com alguém, têm experimentado cura e cura através do Evangelho no processo de discipulado. Pessoal, obrigado. Até mais. Até o nosso próximo encontro. Valeu!